Os deputados estaduais que você elegeu fizeram um juramento. Prometeram respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Prometeram fidelidade e prometeram lealdade ao seu voto. E mais que isso, juraram que vão promover o bem para todo o povo rondoniense. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder do povo. Bem, nós vamos agora para as perguntas e manifestações dos nossos telespectadores. O Paulino de Freitas, lá do bairro Coab. Léo Ladeia, por favor, quando o Aguinaldo Muniz for falar, corte o microfone da Fátima Cleide, pois ele não deixa ela falar nada. Não dá para entender. Bom, aqui a gente está levando a coisa na base do peço a palavra, por favor. Brunella, do bairro Areal, para Aguinaldo. Para não julgar as pessoas, porque pode acontecer também em sua família o caso típico de homossexual. José Pinto, do Cidade Nova 2, para a senadora, deveria ter mais respeito com as pessoas em relação à frase homossexual e geladeira. Todo mundo tem. Bom, tá aí os dois provocados pelo telespectador. Fiquem à vontade. Tem mais aqui, porque me parece que o pessoal não encaminhou exatamente perguntas, estão dando opiniões, né? É verdade. E no bojo eu já vou despachando essas então, aqui, né? Lá de Ji, Paraná, o Valdete fala para o Aguinaldo que em sua campanha ele usava a homofobia como coisa de anticristo. E hoje ele fala que o termo não é evangélico, que discrimina, sim, a sociedade. Entendi bem o que ele quis dizer. O Zeca da Silva, do setor 3 de Jaru, em Rondônia. Por que os políticos que fazem política adotaram essa imoralidade dentro do mundo político, autorizando a distribuição de preservativos, de homossexual adotar criança, criando certas leis e desrespeitando a lei de Deus? A Gabriela do Coab Floresta, qual é o procedimento que tem em saber quando um homossexual pega um menor e abusa? Ele também é a favor de estupro? Cláudio da Silva, do Aponian, Deus condena as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Isso vai totalmente contra a lei de Deus. E o Marco Antônio, do Jardim Eldorado, em Vilhena, diz que é a favor de cada um escolher a maneira de viver. O importante é que cada um seja feliz. Mas eu gostaria de saber se no substitutivo da senadora, o pastor, lá no púlpito da sua igreja, poderia citar essas partes bíblicas, senadora, que foram citadas aqui no início do programa, sem correr o risco de ser preso por causa disso. Pode, porque lá na igreja as pessoas vão para adorar a Deus, certo? E aí é do livre-arbítrio escolher a religião de cada um, certo? No substitutivo que eu apresentei, a gente retira todas as questões, e por isso que eu digo, da pele, que eu fiz todo o esforço de ouvir, debater e retirar o que me foi pedido, né? O substitutivo que eu apresentei, ele só criminaliza o preconceito e a discriminação, que vai além da homofobia, para outros setores também, como idosos e pessoas com deficiência, certo? Então não é verdade que vai proibir pastor ou padre de fazer, por isso que eu falo, as pessoas têm que ler, né, para depois ver o que está falando. Com relação ao seu José Pinto, que falou, eu quero pedir desculpa, seu José Pinto, se a interpretação que o senhor teve foi essa. Com relação à geladeira, eu inclusive citei aqui que eu aprendi com o movimento social, né, porque as pessoas buscam na geladeira um exemplo assim para dizer, olha, toda residência precisa de uma, e você não joga fora, certo? E quando acontece de uma pessoa da sua família ter uma orientação sexual, né, uma orientação da libido sexual diferente da sua, a gente aprende que amar é respeitar. Amar é respeitar principalmente as diferenças, porque se a família não abraça essa pessoa, se a família rejeita essa pessoa, a sociedade vai fazer bem pior. Portanto, é disso que a gente está tratando, né? A gente está tratando de amor entre as pessoas da família, independente das diferenças que possam haver entre essas pessoas. A gente quer que as famílias sejam cada vez mais
solidificadas no amor e no respeito. Reinaldo. Eu quero aqui primeiro respondendo a moradora lá de Rolim de Moura, se eu não me engano. Falou para eu não julgar as pessoas. Não, eu não julgo os outros. Não, é do Bairro Areal. É do Bairro Areal? A Brunella do Bairro Areal. Eu quero dizer a você, Brunella, foi muito boa a sua pergunta, mas dizer o seguinte, eu não julgo as pessoas. Cada um tem o direito da sua opção sexual. Tem o direito de opinar e tem o direito de escolher. É o livre-arbítrio da pessoa. Independente se eu tenho um pensamento diferente do que a pessoa escolheu. Mas eu respeito todo tipo de pensamento nesse sentido, cultural, sexual, nós respeitamos. Inclusive, somos ensinados a isso no pensamento filosófico cristão. Por outro lado, o que eu vejo é o seguinte, essa grande questão hoje que se debate a nível nacional, e aí eu falo até como advogado também, é preciso encontrar o caminho jurídico para solucionar essa questão das pessoas que estão vivendo em conjunto. Juridicamente nós precisamos estabelecer isso. E o caminho, caminho correto para isso, inclusive a igreja, há uma contradição dizer que a igreja é contrária a isso. Não, a igreja é favorável a todo tipo de lei que venha proibir a discriminação. A igreja é favorável, não é a favor. Beleza, então já vamos aprovar. A igreja é completamente favorável, eu também sou. É aquilo que eu falei no início. Vamos aprovar o PLC 122. Agora, o que não pode e que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes aprovam-se leis em Brasília que às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas depois a interpretação jurídica na aplicação da lei começa a coibir direitos, como é o caso do pensamento, que tinha no início. A igreja partiu para cima e começou a discutir. Aí houve mudanças no projeto. Inclusive, há um entendimento de que a mudança na Constituição, porque o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, estabelece o reconhecimento da união estável entre o homem e uma mulher. A mudança nesse sentido tem que ser feita através de uma emenda constitucional e tem que ser o quórum qualificado. Então, essa era um dos embates que estava se discutindo. Aí tem que discutir com a sociedade. E a discussão social não aconteceu no momento devido. Eu não estou aqui dizendo, Fátima, que você seja culpada disso. Porque houve reuniões, mas uma igreja, por exemplo, várias igrejas, a CNBB reclamou disso, os batistas, presbiterianos, os assembleianos, das mais variadas denominações, reclamaram que não foram ouvidos no fórum adequado. Aí no período da campanha eleitoral, se levantou essa questão. Enquanto nós poderíamos estar discutindo outros temas, tivemos que voltar para discutir isso, porque também é importante para o segmento cristão. Todos os segmentos. Infelizmente, porém, tomou um volume muito maior do que aquele que mereceria. A proporção que tomou, a dimensão que chegou a isso, mas tudo isso foi por conta de que no momento adequado não foi discutido. Por exemplo, esse debate hoje, estou de parabéns. Você chamar para um debate como esse aqui, nós estamos aqui discutindo um pensamento para não discutir isso no período da campanha eleitoral, que isso é ruim, traz prejuízos eleitorais. Olha, se algum valor nós temos com relação a isso, é pela qualidade das pessoas que nós trouxemos aqui para debater. Eu acho que é muito mais em função disso. Esse é um tema que é recorrente na sociedade. Esta semana, a atual senadora Marta Suplicy, que foi a primeira pessoa a mexer nesse tema quando deputada, e que a partir disso aí, a partir de 1975, se eu não me engano, em 1975 ela começou a falar desse assunto e a partir desse ponto dela, muitas decisões judiciais estão ocorrendo no Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que absorveu justamente essa iniciativa lá atrás, que buscava o direito das pessoas quando estão adultas, que é o da união. Perfeito. Né? Foi a partir dessa discussão da união e da negação desse direito que se começou a discussão também de que a coisa é mais profunda, que negar a união estável é um ponto que aparece, mas o que aparece é em função do preconceito e da discriminação, por isso que a Yara Bernardi apresentou o PLC 122 para alterar a Lei 7716 e criminalizar a homofobia. Né? Agora,
Eu acho assim, alguém do telefone, eu não me lembro quem, falou que é uma imoralidade. Eu diria que imoralidade não é a gente discutir direitos humanos e o avanço desses direitos. Imoralidade é o que acontece demais na política brasileira e que, infelizmente, a nossa sociedade toma como natural, que é desviar recurso público. Isso é imoral, né? Mas se você for olhar no panorama, a gente vê muita gente que desviou recurso público aí hoje, eleito inclusive, né? E outra pessoa falou também que homossexuais têm relações, estupram, né? Crianças, olha, homossexuais e heterossexuais, certo? Não tem como você carimbar que é uma pessoa que estuprou porque é homossexual. Não é isso. Isso acontece com homos e com hetero. E é crime. E tem que ser penalizado, tem que ser punido. Nesse particular, eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Oliveira, lá do bairro Teixeirão. Ele quer saber o seguinte, é uma questão prática que tem que ser resolvida. Se 2 homens adotarem uma criança, quem será o pai e quem será a mãe no documento? Isso é o que menos importa. O que importa é a criança ser feliz. Da mesma forma, com 2 mulheres, quem será o pai e quem será a mãe? Olha, uma matéria muito boa foi publicada numa revista esse mês, que fala, inclusive, da vivência de jovens que foram criadas por homossexuais. E o que elas falam o problema não é quem é o pai, quem é a mãe, né? Elas foram muito bem criadas. O problema está no fato de que essas meninas ou esses meninos, eles têm que esconder o fato de que os pais são homossexuais para não sofrer na pele o preconceito e a discriminação. Então o problema não é quem é pai, quem é mãe. Porque tendo o amor, tendo o carinho e o cuidado que uma criança merece ter, é o que importa, né? Eu recomendo a leitura da revista, é a Marie Claire, desse mês agora, e é um tema que está novamente borbulhando na nossa sociedade. Deputado, o senhor pediu uma parte, eu estou achando interessante essa história da parte, que a gente está sentindo que assim... Na tribuna, né? Na tribuna parlamentar. Na tribuna parlamentar. Por favor. Não, eu vejo o seguinte, hoje, agora essa semana passada, o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, entrou agora também com um projeto de lei, que é o da heterofobia, discriminação aos heterossexuais. Então está também em discussão agora essa pauta na Câmara. Eu queria pedir aos dois eu acho uma falta, isso sim é falta do que fazer, porque quando a gente está falando de garantir direito de homossexuais, é porque os direitos são negados a essas pessoas. Então eu acho que isso é uma palhaçada, sabe? Cunha, é fascismo e é falta do que fazer. Aí sim é falta do que senadora, fazer. O deputado Cunha, na verdade, o deputado Cunha é um carioca, a senhora que está acostumada a conviver com carioca sabe muito desse espírito. Mas o parlamento não é lugar de brincadeira. Mas infelizmente às vezes é. Bom, eu queria falar, Léo, o seguinte, a sociedade que a gente tem hoje, né, o retrato da nossa sociedade mostra uma fotografia em que 42% dos lares são chefiados por mulheres. Isso significa dizer que se há um desequilíbrio na nossa sociedade, ele não tem a responsabilidade dos homossexuais nesse processo. E nem estamos colocando que é dos homossexuais, não é. O fato, você não coloca claramente, mas coloca nas entrelinhas. Para bom entendedor, uma palavra, que um você pinga tenta letra, colocar, né? Que a discriminação é por parte dos religiosos. Não é por isso causa também. Dos religiosos, não é esse caminho, não é isso. Agora, tem pessoas que têm uma minoria, minoria, só que ela é muito barulhenta, e por isso, às vezes, eu faço questão de levantar minha voz, porque senão ninguém escuta. Essa minoria barulhenta, ela fala em nome dos religiosos. E ela impede o desenvolvimento, o avanço dos direitos humanos nesse país. Isso é uma verdade. Lá no Senado Federal tinha uma pessoa. Porque o avanço da ciência aconteceu no mundo por conta dos cristãos. Que usa argumentos religiosos para impedir. E como ele grita, ele deixa aqueles que pensam igual a mim, aqueles que pensam que a gente tem mais é que cuidar de todo mundo, sabe? Eles ficam numa situação recuada, numa posição recuada, com medo até dessa coisa eleitoreira que usa da religião. Não é todo mundo, não. Não é todos os religiosos. Muito pelo contrário, eu conheço muita gente, tenho muitos amigos, inclusive evangélicos, que me apoiaram na eleição e que me apoiam também nesse aspecto dessa discussão com relação aos direitos humanos. Agora, o que eu quero dizer
que nós temos um problema na nossa sociedade que não é culpa dos homossexuais, e essas pessoas que querem adotar, minha gente, uma criança, elas querem poder, inclusive entre os gays, nós temos entre os gays uma situação que tem uma boa parcela dessa população que tem uma condição de vida muito boa e que pode, inclusive, dar melhores condições de vida para aquelas crianças que ficam abandonadas. Então, é uma hipocrisia a gente usar argumentos de que não existe ciência, não existe isso, não existe aquilo outro, e negando o direito das pessoas se doarem e cuidarem de um ser humano que precisa de cuidado, de doação e carinho. O Amarildo Alves, lá de Ji-Paraná, diz: Fátima Cleide, você é contra a lei de Deus? Qual é o assunto debatido, Léo Ladeia? Bom, o assunto era para ser homofobia e acabou sendo, avançando um pouco mais. É sempre desse jeito. A gente sabe como começa, mas não sabe quando termina. Parece CPI. O Vander Barcelar, lá de Rolim de Moura, diz: por que você não deixa o Aguinaldo Muniz falar? Você só ouve o que te agrada, por isso não deixa as pessoas falar. Ninguém é obrigado a ser ou aceitar as pessoas que são contra a lei de Deus. O Fernando Costa, do setor institucional, lá de Ariquemes, institucional, tenho que minhas dúvidas, é contra a união estável, porque logo essa situação vai invadir toda a população com gays, lésbicas. Qual o exemplo que um casal homossexual vai dar aos filhos? O que é ser pai? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Aquela mesma pergunta que já foi feita antes aqui. O Diogo, lá do bairro Areal, diz o seguinte: sobre a questão previdenciária. Se o outro parceiro morrer, ele vai ter direito? Isso já está regulamentado. Já está, né? Já. Não tem. Já foi reconhecido pelo Supremo. O Supremo já reconheceu essa posição. Só com união juridicamente. Só um minutinho, volta. Estável, o que é consequência, não existe. A Maria de Fátima, da Vila Eletronorte: sou totalmente a favor. Todos têm o direito de ser felizes, são seres humanos iguais a todos os outros. Então devemos respeitar as opiniões. A Maria Célia, do bairro Esperança da Comunidade, acha que isso é genético e que não pode se mudar essa realidade. Está falando da homossexualidade, a pessoa ter nascido ou não homossexual. Fábio, do bairro São Francisco, lá em Ji-Paraná, muito obrigado. Não tem nada a ver com religião, sim com a lei. É um direito que todo cidadão tem. O Paulão, do bairro São Cristóvão: o filme Advogado do Diabo, sou contra, o mundo tem que ser governado pela lei de Deus. Acho que a coisa saiu assim, mas... Tem mais. Eu vou lhe pedir, por favor, dá vazão a todos. Diz o Lanche. Elson Rocha, aqui do centro de Porto Velho, obrigado pela participação. Ele disse que esse debate é coisa de quem quer atrapalhar a natureza, é coisa de mente fraca. Isso é fruto de certas novelas que vem pregando para as pessoas de mente fraca, acreditando que com isso vai acabar gerando família com esse absurdo. A Maria das Dores, do Apanhã, faz uma pergunta direta aqui à senadora Fátima Cleide: se homossexual é igual a geladeira e em toda casa tem uma, na sua casa, senadora, quem é a geladeira? Quem é o homossexual? Eu não estou nessa luta por uma questão pessoal. Certo. A Laura, do bairro da Embratel: que cada um se examine a si próprio, não precisa nem debater, basta cada um viver aquilo que acredita. E ao deputado Aguinaldo Muniz, temos aqui uma série de perguntas, eu só gostaria que o senhor fosse bem breve, mas breve mesmo. Como homem de direito, o senhor é a favor ou contra o Estado laico? Favorável. O Estado deve ter mecanismo de defesa dos direitos de todos ou não? Exatamente. De todos. Os homossexuais merecem direito como os heterossexuais? Claro. Por que o senhor leva esse tema para o lado religioso? Esse é o caminho para o Brasil? Mário Oliveira, de Porto Velho. Dizer, Mário, eu tento desvincular. Uma coisa é o posicionamento religioso, outra coisa é a questão jurídica, eu tenho que colocar desde o início. Estabelecer direitos e não haver discriminação, isso nós somos totalmente favoráveis. Altamente favoráveis. Desde o início nós temos dito isso. E para finalizar, a participação do Giovanni Pereira da Silva, da Cidade Nova, ele quer saber se existe algum projeto em andamento para reconhecer o direito de família, de sucessão, o direito de herança nessa questão do homossexual. Não sei quem vai responder. Existe, sim. Bem brevemente, existe o projeto de parceria civil e que visa discutir
certamente as questões patrimoniais, certo? De herança. Muito rapidamente aqui, Amarilda. Amarilda, eu não sou contra a lei de Deus e me nego a fazer essa discussão do ponto de vista religioso. Eu estou fazendo a discussão do ponto de vista do direito das pessoas de serem tratadas em posição de igualdade. Com relação à união estável, né? Eu quero dizer que eu acredito que as pessoas têm que ser felizes da forma como elas fizerem as suas opções na vida. E fazendo uma correção, essa questão da sexualidade, há muito a gente deixou de ter como uma questão de opção. Opção é quando a gente vai num supermercado. Eu gosto muito de trazer, Léo, as minhas falas para aquilo que é a vivência diária. Quando a gente vai no supermercado que eu vou comprar arroz, né, e aí eu tenho vários tipos de arroz, eu vou fazer uma escolha. Agora, ninguém faz uma escolha com relação à sua sexualidade sabendo que vai sofrer muito preconceito por toda a vida. Portanto, nós não estamos tratando de opção sexual, nós tratamos de orientação sexual. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que reconhecer se a gente realmente quer tratar dos direitos iguais. E quero dizer mais uma vez, a gente só ama de verdade quando a gente respeita, apesar de tudo aquilo que a gente ouviu a vida inteira, que é a nossa formação cultural. Os deputados estaduais que você elegeu fizeram um juramento. Prometeram respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Prometeram fidelidade e prometeram lealdade ao seu voto. E mais que isso, juraram que vão promover o bem para todo o povo rondoniense. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder do povo.